Meus amigos, Jesus nos ampare para nós errarmos o mínimo possível e aproveitarmos o máximo do que a espiritualidade tem a nos passar pelas vias da inspiração. O nosso tema hoje está escrito aqui na nossa pedra, é a respeito da Bíblia, porque muitos companheiros espíritas por vezes se sentem inseguros com o assunto. Vejam bem, amigos, todos os povos tiveram suas teorias. Alguns, e eu até diria mais recentes, que se serviram de idiomas, de línguas mais modernas. Essas filosofias chegaram até os nossos dias. Mas mesmo os povos mais primitivos, eles tinham o seu pensamento religioso. Por que razão? Nós aprendemos com a espiritualidade que não existiu nenhum povo sobre a terra que tenha ficado órfão da bondade divina. Isso não existe. Todos os povos tiveram os seus tutores espirituais. Naturalmente que os povos mais avançados tiveram a tutela de espíritos mais avançados também. E que aquelas tribos primitivas tiveram os seus guias, digamos assim, espíritos um pouco mais desenvolvidos do que os seus tutelados. Eu passei um tempo no Japão e lá eu tive a oportunidade, porque andei todo o país, no estágio profissional, e tive a oportunidade de ver algumas coisas interessantes para o nosso estudo como espíritas. Eu não vi, pode ser que exista, mas eu não vi, e os amigos de lá também não, templos das religiões que nós conhecemos aqui no Brasil, especialmente na América Latina. Eu não vi igreja católica no Japão. E engraçado, eu vi movimento espírita no Japão. Há, especialmente entre os brasileiros que moram no Japão, um movimento espírita, já com várias organizações em desenvolvimento. Claro, não tem a expressão que temos aqui no Brasil. Então, quando alguém me diz assim, especialmente se dirigir aos espíritas, e isso a gente vê na televisão, certas críticas veladas ao espiritismo. Quem não crer na minha igreja não vai para o céu. Ao contrário, vai para o inferno sofrer por toda a eternidade. Puxa vida! E o que aconteceu então com aquela japonesada, aqueles meus diletos amigos que eu deixei lá, naquela península? O que aconteceu? Então, o sujeito nasce no Japão, filia-se, as famílias que são mais religiosas, a um templo budista ou algumas ramificações paralelas do budismo, e vai até o fim da vida, e dali, quando ele deixa esse mundo, ele vai no voo direto, sem escala, para o inferno, porque lá não existe a religião que tem a chave do céu. Então, isso cabe na cabeça da gente. Aí eu perguntaria, o que acontece com aqueles problemas mentais congênitos? Pessoas que nascem com perturbações mentais e que não têm opinião própria. O que acontece? Eles vão para o céu ou vão para o inferno? E para o céu, um céu que não fizeram por merecer.
O inferno também não fizeram por merecer. E o que acontece? Sabe, são conceitos que a gente precisa analisar com cuidado. Quando o senhor Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, faz tempo, né? A gente era criança nessa época, nem lembra direito, né? Ele chegou e ele encontrou toda uma população de silvícolas. E como escreveu Pero Vaz de Caminha em sua cartinha a El Rei, diz ele: e os habitantes na terra nada têm para cobrir as suas vergonhas. É o português da época, né? Então aqueles milhões de silvícolas, estimados em 2 milhões, que viviam no Brasil, o que aconteceu? Eles não puderam se converter a uma doutrina moderna, porque não conheciam, nem falavam a língua, nem existiam livros sagrados no idioma tupi-guarani, ou pelo menos não me consta, né? Então, amigos, a gente precisa analisar essas coisas com um certo cuidado. Naturalmente que encontramos entre os antigos egípcios as suas doutrinas religiosas, espiritualistas, entre os indianos, que se desenvolveram muito nesse aspecto. Entretanto, os silvícolas brasileiros, eles praticavam a mediunidade, o curandeirismo, o feiticeiro da tribo era o médico da tábua. Era ele que conhecia todo o ervanário, todos aqueles recursos que se passavam por tradição de pai para filho. Então, amigos, nós precisamos analisar isso com uma certa cautela. O povo judeu, o povo hebreu, eles tiveram uma ajuda formidável daqueles espíritos egressos de capela. E é por essa razão que eles mais se evidenciaram nesse particular. Então eles nos trouxeram uma série de interessantes pensamentos. E como é que nós vemos a Bíblia? A Bíblia é a história de um povo. E ali naqueles textos estão os costumes, os hábitos, as crenças, inclusive a lei civil. Porque naquele tempo, a autoridade, hoje nós temos a autoridade dividida, nós chamamos o poder militar, o poder legislativo, etc, etc. Naquele tempo, como o povo era menor e mais rústico e as necessidades sociais eram menores, então os líderes, eles enfechavam todo o poder. Então existia o poder governante, o poder militar, e vai por aí. Agora, um detalhe interessante, que era um costume da época. Esses líderes, eles, para dar força ao que diziam, eles diziam que foi Deus que mandou. Então eles tinham assim uma intimidade muito grande com Deus, entre aspas. Então Deus me mandou dizer a vocês isso. E isso chegou aos nossos dias. É por isso que nós vemos os religiosos, ao se referirem à Bíblia, chamarem-na de palavra de Deus. Filosoficamente e até respeitosamente, nós silenciamos a essa afirmativa. Mas vejam bem, por exemplo, só um exemplo prático. Existe uma passagem bíblica em que o legislador determinou o seguinte: se uma vaca for ao quintal do vizinho e comer o capim lá existente, como aquela região era árida, capim lá valia seu peso em ouro, né? Então o animal comer o capim do vizinho era um problema muito grave. Então essa vaca será morta em praça pública e ninguém comerá da sua carne.
Onde é que está a palavra de Deus aí? Então nós vemos que nesses textos coexistem assuntos puramente humanos, porque aqueles livros foram escritos por homens, com certeza. Naturalmente que alguns desses homens, sem dúvida, eram homens inspirados. E nós sabemos como é a inspiração. A inspiração passa pela cabeça do médium e sofre o crivo do médium. Só médiuns como Chico Xavier, para ser aquele espelho absolutamente puro, que reflete a luz sem nenhuma mácula. Mas os demais possuem a sua dose de influência nas coisas que dizem. Esse é um estudo natural e todo médium tem que entender isso. Só o médium muito treinado é que dá uma límpida passividade à comunicação dos espíritos. Então, amigos, nós vemos nesses textos assuntos puramente administrativos, puramente econômicos, mas algumas expressões de espiritualidade superior. Eu gostaria de frisar bem dentro desses comentários. Se alguém estiver supondo que eu estou reduzindo a Bíblia a pó, a nenhum valor, pensou errado. Nós estamos estudando o assunto, nós temos que ter a tranquilidade, a coragem de estudar todas as coisas. Então, quando nós pegamos a Bíblia, o que nós temos, e lemos alguma coisa, o que nós temos que fazer? Usar aquela recomendação da doutrina espírita, examinar todas as coisas e selecionar o que é bom através do crivo do bom senso. Se alguma coisa nos parece disparatada, alguém diz, não, mas está escrito na Bíblia, e daí? Ah, mas a Bíblia foi escrita por Deus. Não é verdade. A Bíblia foi escrita pelos homens. Em muitos capítulos, em muitos pensamentos, inspiradamente, belíssimas orientações para o nosso progresso espiritual, sem dúvida. Mas precisamos saber não confundir a literalidade dos textos bíblicos. A Bíblia foi escrita em cerca de 600 anos. Esses 600 anos, se você pegar os textos do Gênesis, porque ela vai do Gênesis ao Apocalipse, se você pegar os primeiros originais, eles foram grafados de forma absolutamente incompatível com os últimos escritos bíblicos, porque em séculos as línguas se alteraram. Nós, aqui no Brasil, conhecemos certas histórias, até certas piadas, que eram em voga lá para os idos de 1950, quando vocês não tinham nascido ainda, que se contada hoje não faz nenhum sentido, porque era compatível com 50 anos atrás. Me referir à carta de Pedro Vaz de Caminha. Você lê a carta, é o chamado português arcaico. Eu li o original no museu. É difícil você entender o que o escrivão da frota enviou ao rei de Portugal. Porque era uma linguagem que absolutamente não se coaduna com a nossa linguagem de hoje. Agora vocês imaginem, séculos depois, e numa época primitivista. Na época em que esses textos foram escritos, primeiramente, eles usaram as formações verbais da época, número 1. Número 2, usaram o idioma da época, que foram passando os séculos, e esses idiomas foram se alterando. Muitas línguas morreram. E outro detalhe muito interessante. Esses textos eram manuscritos.
existia imprensa na época, não existia impressora, máquina multifuncional, nada disso, né? Algumas poucas pessoas na tribo, mas pouquíssimas, sabiam escrever. E eu pergunto, e a multiplicação? Eram cópias, manuscritas. E será que, durante séculos, séculos e séculos de manuscritos, não aconteceram falhas? E mais ainda, não aconteceu daquele que escreveu manuscritamente, se ele não colocou algumas opiniões pessoais no meio? Isso é altamente provável. Agora, mais ainda, esses textos ficaram na mão dos religiosos dominantes por 1000 anos. Não havia imprensa, não havia nenhum controle, e é evidente que ali foram colocados textos que justificavam dogmas por eles estabelecidos. Então, o que aconteceu? O que chegou aos nossos dias, o que nós temos que fazer? Como diz o ditado, separar o joio do trigo. Dizer que foi Deus que escreveu. Deus só escreveu 2 livros. Deus, esses 2 sim, escreveu pessoalmente 2 livros. Qual deles? Primeiro, o livro da natureza, que está aí aberto para quem quiser ler, especialmente os homens de ciências, que são os tradutores do livro da natureza para nós os leigos. E teve um segundo livro, é o seu código de justiça, que está impresso na nossa consciência. E é por isso que tudo que nós fazemos, e às vezes não nos pautamos pela correção, e o que é que acontece? A nossa mente, a nossa consciência lá lê nesse livro e acha um capítulo que nos condena o ato, e aí nós entramos em remorso, sofremos por isso. Então, meus amigos, esses 2 livros, sim, foram escritos por Deus. Os demais foram escritos pelos homens, que foram copiados em múltiplas cópias manuscritas durante 1000 anos. Então, o que nós temos que fazer ao examinar esses textos? Saber separar o que é o ensino moral superior e aquelas coisas que são puramente humanas. Quando o livro fala da história de Adão, então conta que Deus tirou uma costela do Adão para lhe fazer uma companheira, né? Aliás, essa costela evoluiu um bocado, é isso? Então você olha-se uma penteadeira, você vê onde foi a costela, né? Quer dizer, são linguagens simbólicas, ou vamos aceitar isso literalmente? Então Adão estava dormindo, Deus foi lá, tirou a costela dele e fez a Eva. Adão e Eva tiveram 3 filhos, Abel, Caim e Sete. Segundo a história, Sete só nasceu 120 anos depois. Puxa vida. Provavelmente eles contavam o tempo de uma forma diferenciada da nossa contagem. Nós usamos o calendário gregoriano, quando deveríamos usar o calendário maia, que é muito mais preciso. Então veja, Caim matou Abel e foi para uma cidade onde conheceu sua mulher e formou família. Mas peraí, eu não consigo entender, mas não era Adão, Eva, o Caim, o Abel e o Sete, quer dizer, o Sete 120 anos depois? Então o Caim matou Abel e foi para uma cidade onde ele conheceu a sua mulher. Quem era essa mulher? Então, é preciso fazer uma coerência nisso. E o Caim foi construir cidades. Cidades são construídas para povos. Então isso prova que existiam povos à época. Que Adão é um símbolo, que a Eva é um símbolo, que Abel é
o símbolo do homem bom, que Caim é o símbolo do homem mau. Então nós temos que saber tirar o véu da letra. Então, quando nos apresentam, e nós espíritas, meu Deus do céu, quantas vezes já ouvi isso? Moisés proibiu a evocação dos mortos. Meu amigo, vem cá. Vamos ler o texto completo? Por que Moisés proibiu a evocação dos mortos? Primeiramente, eu vou proibir que uma pessoa vá de bicicleta para Paris. Precisa proibir? Precisa. Porque não pode ir, não dá para ir de bicicleta, você vai por cima do Oceano Atlântico. Não dá para ir para Paris de bicicleta, então não precisa proibir. Então, se proíbe alguma coisa, porque aquela coisa é possível. Então, quando Moisés proibiu a evocação dos mortos, é porque a evocação dos mortos é possível. E por que ele proibiu? Porque as pessoas evocavam os mortos para fins os mais nefastos possíveis, para adivinhações, para consultas mesquinhas. Esse perturbava, porque quando nós convocamos os mortos para fins mesquinhos, nós nos envolvemos com espíritos atrasados e sofremos as consequências. Aí nós vamos um pouquinho mais adiante e vemos no Tabor Jesus evocar Moisés para sancionar a evocação dos espíritos. E por que ele não evocou A ou B sim Moisés? Para mostrar à posteridade a realidade dos fenômenos mediúnicos. Ele quis mostrar a validade das evocações com responsabilidade, com equilíbrio. Então, meus amigos, até parece que nós estamos tendo, gostaria de frisar novamente, contra os textos bíblicos, absolutamente. Nós só estamos querendo demonstrar que é necessário separar uma coisa da outra. Não aceitar tudo assim, na sua literalidade. Mas é a palavra de Deus. Tá bom. Aí eu abro aqui Deuteronômio, que é um dos livros da Bíblia. E lá está escrito literalmente o seguinte: quando invadires uma cidade, matar todos do sexo masculino a fio de espada, e levar consigo animais, mulheres e crianças, nessa ordem, como despojo. E mais adiante diz o seguinte: não deixar vivo nada que respire, liquidar tudo ao fio da espada. Está aí, literalmente. Eu pergunto, isso é palavra de Deus? Então, meus amigos, nós encontramos nos chamados textos sagrados muitos pensamentos sublimes, especialmente no Evangelho de Jesus. Eu, pessoalmente, tenho um carinho todo especial por aquela passagem do Mestre: olhai os lírios dos campos, não fiam, não tecem, mas nem Salomão, no auge da sua glória, vestiu-se como um deles. Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro, mas o Pai os alimenta. Se por acaso o teu filho te pedir um pão, darias a ele uma serpente, uma pedra? Então nós vemos, aí sim, palavra de Deus, são textos inspirados, não obstante todas essas ocorrências que por vezes nos trazem conceitos que não podemos aceitar. Então, meus amigos, não nos preocupemos quando pessoas que não conhecem a doutrina espírita nos trazem críticas baseadas em textos bíblicos, que nós, por não sermos profundos estudiosos da Bíblia,
por vezes ficamos preocupados. Eu gosto muito desse livrinho aqui, Razão e Dogma, de Américo de Nunes Filho, que é médico. O doutor Américo é um estudioso dos textos, chamados textos bíblicos. E esse livrinho foi editado pelo Clarim, lá de Matão. Então, se alguém quiser aprofundar o estudo do livro, ele está aqui a recomendação nossa, né? Então, meus amigos, continuando o nosso comentário, nós temos que, nós espíritas, estudar principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus observou que os homens fariam uma confusão muito grande com seus ensinos. E é verdade. Eu estou convencido que os fundadores das religiões foram idealistas. Estou convencido que os dirigentes das diversas religiões são pessoas idealistas. E aqueles que vão aos seus templos religiosos em busca de uma expressão de espiritualidade, o fazem com toda sinceridade. Estou convencido disso. Entretanto, há um trabalho da espiritualidade maior para ajudar as religiões do mundo a progredirem espiritualmente. Nós não podemos, ou até quando ficaremos, seguindo dogmas do chamado culto externo, em que você vai a um templo religioso e faz lá uma série de gestos, levanta, senta, faz uma porção de gestos, usa umas coisas estranhas. Peço desculpa para esse tipo de comentário. Eu sou filho de uma família espírita e não me habituei com os costumes das religiões ortodoxas. Eu aprendi desde cedo, com a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus é um manancial de ensinamentos morais. Jesus em nenhum momento disse assim: vocês não precisam fazer coisa nenhuma, é só me aplaudir. Eu adoro um aplauso, eu adoro uma louva minha, eu adoro uma bajulação, é só isso que vocês precisam fazer. Foi isso, me mostre onde está escrito isso no Evangelho de Jesus. Se isto fora, Jesus nada teria ensinado, mas ainda não fez outra coisa a nos passar ensinamentos morais. Ele nos mandava a amar a Deus sobre todas as coisas, e é mesmo. É um exercício que nós precisamos aprender a fazer, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso insigne Criador, a Ele devemos absolutamente tudo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se alguém nos pedir a capa, vamos dar na túnica também, se é Ele. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus nos mandava ser pacientes, tolerantes, compreensivos com o erro do nosso semelhante, perdoar aos que erram contra nós, para que Deus nos perdoe. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Então, Jesus foi em todo o tempo um manancial de ensinamentos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então esse é o conselho do Mestre. Da manjedoura ao Calvário, durante 3 anos Jesus foi aquele manancial de ensinos. Então Jesus não queria aplausos, não queria louvamientos. Jesus em nenhum momento mostrou qualquer interesse por idolatria pessoal. Muito contrário. Foi
vedes esses grandes templos, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Então, meus amigos, Jesus foi um manancial de lições do começo ao fim. Eu conheci uma moça que uma vez ela me disse o seguinte: João, eu assisti sua palestra, mas me mostre onde na Bíblia está escrita a palavra reencarnação. Pelo caminho. E eu até tomaria um susto se na Bíblia estivesse escrita a palavra reencarnação. Mas, meus amigos, a reencarnação, à luz do bom senso, coloca por terra todos os argumentos que sejam contrários a todo o princípio elevado. É a reencarnação que nos mostra por que um nasce em berço de ouro, no caso de vocês, e outros nascem na favela. Um nasce em Nova York, o outro nasce em Bagdá. Coitadinho, né? Por quê? Porque um é feio, outro é bonito. Porque um tem saúde, outro não tem saúde. Porque um é muito inteligente e o outro, coitadinho, é capaz de fazer um O usando um copo. Aí isso põe um copo, passa o lápis, olha o O. Esse é o O, redondinho. Então, meus amigos, é porque são espíritos com idades diferentes, idade espiritual diferente, porque um teve mais encarnações do que o outro, por isso que tem a inteligência mais desenvolvida, porque ele reencarnou mais e se esforçou mais. É aquela tríade que havíamos comentado a semana passada, que é o mestre, o tempo, mestre e esforço. Então, meus amigos, a expressão reencarnação é uma expressão moderna. Em nenhuma hipótese poderíamos encontrar a expressão reencarnação num livro muito antigo. Aqueles povos, por influência dos habitantes de Capela, eles conheciam a lei da reencarnação. Só que reencarnados, eles não conseguiam entender como hoje, em pleno mundo moderno, há pessoas que têm dificuldade em entender a lei da reencarnação. Eles sabiam que o espírito voltava. Leia em Isaías capítulo 26. Aqueles aos quais a morte foi dada viverão de novo. Os mortos ressuscitarão. Meus queridos amigos, voltar do sepulcro é impossível, porque é contra as leis de Deus, que são as leis naturais. Quando nós jogamos um corpo num sepulcro, as leis naturais trabalham a decomposição cadavérica. Então é impossível que aquele corpo retorne à vida, porque é contra as leis naturais, que são as leis de Deus. Mesmo porque aquela matéria se espalha pela natureza, formando as plantas, os vegetais. Aí vem o boi, come o vegetal, aí vem o homem, come o boi. E agora, como é que fica? Quem que vai voltar? Então eles sentiam que o espírito volta, que não sabiam explicar como. Foram necessários espíritos, como o sumo pontífice de Amon-Ra, que nos trouxe o livro dos mortos no Antigo Egito. Homens como Nicodemos, que foi falar com Jesus na calada da noite, mas mestre, como posso eu, sendo já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Vejam que nem Jesus usou a expressão reencarnação, que é uma expressão moderna, não existia à época, não estava no dicionário da época. Tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Em verdade vos digo,
que ninguém verá o reino de Deus sem não nascer de novo. Meus amigos, Jesus pregando a reencarnação de uma maneira clara e indiscutível. Ah, não, ele se referia a um renascimento moral. Não é verdade. Era renascimento físico, biológico mesmo. Veja, mestre, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Era sobre reencarnação. E Nicodemos, ao questionar Jesus, é porque Jesus, em particular, com os seus discípulos, aos quais Nicodemos se aproximava, pregava a reencarnação, ou melhor dizendo, ensinava a oportuna lei da reencarnação. Esta bendita reencarnação que nos permite, meus amigos, nos quitarmos com um passado culposo, onde as nossas estrepulias comprometeram a nossa consciência, e Deus joga um véu para nós não sofrermos muito sobre esse passado culposo, para, através do amor, nós nos reintegrarmos aos nossos desafetos do mundo. Então, meus amigos, se nós tirarmos o véu da letra, sem dúvida, a Bíblia é um livro sábio que tem muito a ensinar os nossos espíritos. Que Jesus nos guarde e nos abençoe. Muito obrigado.